assunto de hoje, eu considero o mais difícil dos quatro, porque é extremamente delicado. O assunto de hoje toca numa das partes mais sensíveis da nossa vida, que nós protegemos com todo o cuidado, e diz respeito ao nosso coração e às nossas posses, ao nosso coração e às nossas coisas, que são representadas facilmente pelo nosso dinheiro, pelo que nós recebemos, pelo que é acrescentado na nossa vida. E esse é um assunto que a gente não fala com tanta frequência na igreja, por motivos fáceis da gente entender. A igreja evangélica está na mídia, né, hoje em dia, e existe toda uma opinião formada a respeito do que isso significa na vida das pessoas. Misturar dinheiro com religião é uma coisa muito complicada. Embora a Bíblia fale de dinheiro de ponta a ponta, nós temos uma crise em relação a isso. E eu não sou diferente de você, eu sempre também tive um pé atrás em tratar desse assunto na igreja. Ele é um assunto delicado, sensível, mexe com uma parte da gente que a gente pensa que não tinha nunca que misturar com as coisas de Deus. No entanto, Deus trata muito sobre isso. Hoje de manhã, quando nós fomos ofertar, nós lemos lá o Mateus capítulo 6, que também vai ser lido hoje, e Jesus poderia dizer: olha, quando vocês têm a opção de servir a Deus, vocês têm a opção de servir um outro Deus, ele poderia ter dito que era qualquer outra coisa, que é o diabo, ou que são os seus sentimentos, ou que são outras pessoas, mas ele fala justamente que é o dinheiro. O dinheiro é o grande adversário que compete pela sua adoração, pelo seu serviço, pelo que você pode dar, né? No caso, o que você poderia dar a Deus, muitas vezes você está dando a esse outro Deus. Então, para a gente tratar desse assunto, a gente vai falar principalmente de uma questão que nós vamos chamar de ganância, e tratar dela em contraste com essa virtude que eu e você amamos, chamada generosidade. A gente usa a expressão bíblica avareza, mas a gente não usa muito. Eu fiquei procurando a melhor palavra, tentando achar uma palavra que funcionasse bem na nossa linguagem. Nós não usamos muito a palavra avareza. Ganância não é a melhor de todas, mas ela, pelo dicionário, pelo que eu li lá, né, no dicionário, tanto na internet quanto em outros lugares, informalmente vai dizer que a ganância é um desejo muito forte, muito profundo por adquirir algo para si. Tem a ver comigo mesmo, com olhar para mim mesmo, com o meu egoísmo, com o meu egocentrismo. E, se necessário, colocar qualquer outra coisa em segundo plano, porque isso é mais importante. Existem vários tipos, né, de ganância, avareza, mesquinhez, a palavra que você quiser usar. Talvez a que melhor interprete para alguns seja pondurismo ou pondurice. Eu não sei qual é a melhor maneira de dizer. Qual é a melhor? Não sei. Você está acostumado, eu sei como é que é. Eu não sei, né? Ponduralidade, alguma coisa assim. Mas nós vamos usar a palavra ganância, que também poderia ser traduzido na Bíblia por amor ao dinheiro, estar extremamente ligado ao que é material. E muitas vezes essa ligação tem a ver com a minha segurança. Você já deve ter ouvido falar de pessoas que perderam tudo na sua vida financeira e se mataram. Quantos já ouviram alguma coisa assim? Perderam tudo e Por que se mataram? Porque para eles a vida era aquilo. E agora que não tem mais o dinheiro, não há mais identidade, não há mais vida. Se toda a sua identidade está no seu dinheiro, se o dinheiro acaba, acabou a identidade. Foi puxado de você, foi tirado de você o que você considerava a sua vida. Deus leva isso muito a sério, é importante a gente tratar disso. Então eu queria começar dizendo para você que eu acredito que há três coisas que nós fazemos, principalmente, talvez muito mais, mas eu queria apontar para três coisas que nós fazemos, eu e você e todo mundo, com o nosso dinheiro. Aqui não vai nenhuma surpresa, você já está acostumado a ver isso. As três coisas que nós fazemos é, todo mundo junto, gastar, que é com o que quer que você gaste, não é gastar irresponsavelmente, não. Se você hoje precisou pagar a gasolina, ou o ticket lá do ônibus, ou qualquer outra coisa, seja por uma necessidade, seja por algo muito importante, seja até por algo bobo, você gasta. E eu também, todo mundo faz isso. Mas não é só isso. O que a gente faz também com dinheiro é
guardar. Eu não falei para você repetir, né? Vamos lá, todo mundo junto? Gastar, guardar, qual é a terceira coisa? Muito bem. Todo mundo junto? Talvez tenha outras, mas essas três elas aparecem toda hora na nossa vida. Gastar, temos que gastar. Todo dia, toda hora você está gastando de alguma maneira. É o que você usa para viver, para sobreviver. Sua família precisa disso, seu futuro precisa disso, e é importante. Guardar, talvez você diga, pastor, não sei o que é isso há muito tempo, né? Mas as pessoas que conseguem entender que é importante prover, olhar um pouquinho mais para frente, sabem que isso é muito, muito, muito sério, é muito importante, mesmo que não seja muito, com o tempo guardar, ensinar os filhos a fazer isso. Você já ensinou seu filho a guardar? É algo importante que a gente tem que fazer. E também dar. Dar significa o seguinte, dessas três coisas: gastar, seja comprando, pagando despesas, seja o que for. Guardar tem a ver com fazer planos para usar mais tarde, se você precisar, ou vai que aparece uma necessidade, você tem alguma coisa guardada. Mas dar tem a ver com toda vez que nós usamos os nossos recursos com alguma coisa que não é para nós, não é para a nossa própria família, é para qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, um dinheiro que você não está mais vendo sequer, não é um investimento para você mesmo, você está dando, saiu de você para custear, para fundear, para fazer alguma coisa na vida ou no projeto de outro. Quando a gente trata de generosidade, os dois primeiros verbos não vão funcionar. Generosidade tem a ver com dar, obviamente. Se existe alguém generoso, que você vai enxergar como generoso, não é alguém generoso consigo mesmo, com a própria família, mas é alguém generoso com aqueles que não necessariamente vão produzir uma resposta ou um retorno a mim. Agora, se eu for entrevistar todo mundo que está aqui, se eu chamar você para conversar, eu acho que ninguém vai ficar surpreso, eu acho que todos nós vamos ter uma resposta muito parecida quando se trata desses assuntos. Pastor, o senhor falou aí de um contraste entre ganância e generosidade. Quando eu olho para a minha vida, se a gente conversar, eu acho que você vai responder assim, você vai dizer assim, olha, eu acho que eu até poderia e gostaria de ser mais generoso. Se eu perguntar, todo mundo queria. Eu gostaria. Dificilmente tem alguém na igreja que vai, de jeito nenhum, Deus me livre disso. Ser generoso? Nunca. Não, acho que a maioria de nós, eu queria ser mais. E eu acho que talvez até eu pudesse ser um pouco mais generoso, mas de jeito nenhum me considero uma pessoa gananciosa. De jeito nenhum me considero uma pessoa sovina, um pão duro, mão fechada. Não, porque quando a gente pensa nesse tipo de pessoa, gananciosa, mão fechada, você pensa em alguém lá no extremo. Eu não conheço ninguém, eu acho que você também não, que vai assumir, que vai declarar livremente, esse é o meu problema. Eu já analisei, a minha questão é que eu sou mesmo pão duro, né? A questão é que eu sou mesmo avarento, eu sou ganancioso, eu sou uma pessoa assim. Ninguém fala isso. Porque não é porque é ou não é, porque não sabe, não percebe. Ganância facilmente se disfarça de uma qualidade. É um problema, é um defeito, é uma doença do coração que facilmente se disfarça de uma virtude. Pessoas que apresentam essa criatura, como a gente tem declarado, vão dizer o seguinte: não, eu sou uma pessoa cautelosa, eu sou alguém cuidadoso, eu sou alguém previdente, eu gosto de pensar no futuro, eu estou pensando na minha família, eu estou pensando em valorizar certas coisas, olhando para o futuro. E nada disso que eu falei está errado. Eu estou dizendo que são desculpas que nós às vezes usamos para acobertar uma verdade que nós não queremos ver. Porque qualquer um que ouvir um discurso dele, você vai dizer, é isso mesmo, todo mundo deveria fazer isso, todo mundo deveria ser cuidadoso, todo mundo deveria ser cauteloso, todo mundo deveria saber guardar propriamente. Mas nós jamais vamos acreditar que exista realmente alguma ganância morando e crescendo dentro de nós. Talvez alguns aqui estejam pensando, pastor, eu acho que o senhor está pregando para um número pequeno de pessoas. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui não tem nada a ver com isso. E tem a ver, especialmente porque nós sequer compreendemos o que biblicamente é isso. Mais uma vez, nós consideramos
gananciosos, avarentos, aquelas pessoas que têm muito dinheiro, mas não fazem nada por ninguém, não ajudam ninguém, não têm uma gota de compaixão na sua vida, só pensam em si mesmos, são invejosos, são egoístas, e você pensa, isso para mim que é ganancioso, isso para mim que é avarento, tem muitas posses, mas nenhuma compaixão. São aquelas que gastam com as obras de arte de milhões e milhões de dólares, mas não são capazes de dar um prato de comida para um faminto. São os gananciosos, os avarentos, os mesquinhos, que eu e você dizemos, eles sim estão nessa classe. E quando nós olhamos para essas pessoas, obviamente, nós vamos nos comparar e chegar à conclusão, de jeito nenhum, eu não tenho nada a ver com isso, eu jamais faria o que eles estão fazendo. Não, isso não me classifica, ou como a gente tem usado muito, não me representa, né? Não tem nada a ver comigo. O que a gente vai descobrir hoje, na palavra de Deus, é que existem vários tipos de ganância. Nós não podemos classificar apenas esse tipo. Existem vários. E uma vez que ganância se aloja, se agarra ao nosso coração e acaba crescendo dentro de nós, vai afetar não apenas as decisões financeiras que nós tomamos, mas também vai afetar nos seus relacionamentos, as pessoas que estão à sua volta. Como a gente tem dito toda semana, é muito difícil ver, por exemplo, é muito difícil ver ganância no espelho. Você consegue às vezes identificar em outras pessoas. Você critica, e eu também, pessoas que se utilizam de maneira errada, que jogam dinheiro fora. Todo dia a gente lê alguma coisa no jornal assim, né? Pegaram o nosso dinheiro, o dinheiro do INSS, o dinheiro daquilo, o dinheiro que era para aquele propósito, e perderam. Gastaram numa obra que foi destruída, que não funcionou. Não deram o cuidado certo. Nós olhamos para isso e falamos, meu Deus, que má utilização do dinheiro, por exemplo, dinheiro público, mas às vezes não precisa muito. Eu já vi pessoas extremamente indignadas, frustradas com esse exemplo que eu mencionei, de que alguém entra numa galeria de arte e vê um quadro bonito, uma escultura, e fala, quanto é? 5 milhões de dólares. Eu quero 2. E você pensa, o quê? 5 milhões, 10 milhões, você vai gastar para botar isso na sua casa, para enfeitar? E a gente olha, e do outro lado a gente vê as pessoas que estão sofrendo, sem dinheiro, porque estão sem comida, estão sem um agasalho, e a gente fica, não posso acreditar. E a gente costuma olhar para esses extremos. E é muito difícil ver e enxergar que existe uma gota disso na nossa vida. E se você... E eu não sei, eu não estava aqui no momento em que os visitantes levantaram a mão. Eu não sei se você foi convidado para estar aqui hoje. E você é uma daquelas pessoas que tem uma crise com a igreja. Fala, o meu problema com a igreja é esse negócio de dinheiro. Eu já falei para minha esposa, eu não vou para a sua igreja porque eu não vou dar dinheiro para o pastor. Né? E coisa semelhante. Deixa eu te falar uma coisa, já para limpar o caminho. O que a gente vai falar não tem nada a ver com dinheiro. Parece que sim, mas não. Ganância não é uma questão de dinheiro. É uma questão de coração, do teu coração, do meu coração. Porque ganância opera em quem tem e quem não tem dinheiro. Tem gente que tem muito e nem tem às vezes ganância. E tem gente que não tem nada e às vezes tem. Ganância é uma dessas criaturas das profundezas. Está extremamente escondida e é uma questão do coração. E eu queria ler com você uma passagem de Mateus 6, mas antes eu preciso mostrar para você Lucas capítulo 12. Se você quiser abrir, ótimo, senão vai aparecer ali no telão. Porque é Jesus dando a sua definição formal, a sua determinação sobre o que se faz com isso, com a questão da ganância. Jesus é que está pregando em Lucas capítulo 12. E ele diz o seguinte no versículo 15. Então ele lhes disse, e ele fala assim, cuidado, fiquem de sobreaviso. De vez em quando Jesus fala essas expressões, né? Cuidado, preste atenção, olha lá,
Aqui ele repete 2 vezes: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Ou seja, Jesus está dizendo que tem mais do que um tipo. Todo tipo de ganância. Existe aquela ganância realmente do tio Patinhas, que tem um cofre de moedas de ouro para nadar e não dá um centavo para ninguém. Não gasta nem consigo mesmo. Às vezes vive até uma certa pobreza porque não pode pensar em perder um centavo. Pessoas que às vezes eu e você conhecemos. Você conhece gente que não tinha nada, de repente tem alguma coisa, morre de medo de perder aquela alguma coisa, sendo que não tinha nada. Agora está desesperado com medo de perder aquilo. Acontece com muitos, acontece conosco. Eu não queria admitir, mas acontece comigo também às vezes. Né? Você não tem nada, finalmente você tem alguma coisa, não pode perder. É um desespero. E muitas vezes a gente não sabe o que está por trás disso. Há um tipo de ganância que você sabe que você caiu nela, uma vez que você tem uma visão distorcida a respeito da sua própria vida e traz para a sua vida uma identidade irreal, que é o exemplo que Jesus dá no versículo, no próprio versículo que nós estamos lendo. Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. E aí Jesus dá um exemplo de um dos tipos de ganância mais famosos, que tem tudo a ver para a gente falar hoje. Porque talvez tenha muito a ver com muitos de nós. Eu sei que tem a ver comigo. Jesus disse: a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. A vida não é igual a quanto eu tenho. A minha vida não pode ser definida, identificada com as minhas posses. Não é. Jesus está dizendo, não eu. Jesus está dizendo, não é isso que a vida é. Existe esse tipo de ganância e você vai descobrir que você pode ter se tornado vítima dessa criatura. Ela pode ter se entranhado em você uma vez que para você, vida é igual àquilo que eu tenho. Vida é ter, acumular, o tempo todo trocar pelo último modelo, pelo próximo que apareceu, pelo mais moderno. Eu não posso ficar sem. Se você me ama, você vai comprar um para mim. Porque se eu não tiver, eu acho que eu vou morrer. Eu e você, eu acho, não acreditamos em vida em outro planeta. Mas só para título de ilustração, suponha que existissem seres de outro planeta que estivessem observando a gente. Talvez, se eles estivessem observando, eles iam chegar à seguinte conclusão: se esse pessoal não comprar, eles morrem. Porque eles constroem grandes rodovias e elas apontam para onde? Para o shopping. E eles constroem esses grandes complexos e eles vão até lá, eles levam o seu dinheiro, eles trocam por mercadoria, compram coisas que eles já têm, compram coisas que eles não precisam, mas eles levam para casa e eles pegam mais dinheiro e vão até onde tiver que ir e consomem mais e trazem. E a impressão que nós temos, eles vão dizer, é que se eles pararem de comprar, vão morrer. Porque a vida, ela toda está baseada, alicerçada no princípio de consumo. Eu preciso ter. Toda hora alguma coisa aparece para mostrar para você que você não tem algo, mas agora você pode ter, em 12 suaves prestações. Um dos maiores problemas da sociedade hoje em dia é que muitos estão escravizados por conta de dívidas. Não conseguem fazer a vida andar por causa disso, porque caíram muitas vezes nessa situação. E mais uma vez, você vai perceber em algum momento no meio da nossa caminhada que dificilmente um de nós escapa disso. Mas Jesus está nos dizendo aqui que há um tipo de ganância que nós podemos viver a vida inteira sem perceber. Que é acreditar que a vida ela é medida, é mensurada a partir das nossas posses, a partir do que eu tenho, de quanto eu tenho. No último encontro que nós tivemos em homens e mulheres aqui na igreja, nós fizemos juntos e abrimos para as perguntas, e falando sobre questões financeiras, apareceu uma questão que eu acho muito interessante. Eu acho que foi um homem que fez.
E a gente era os homens perguntando para as mulheres, a pergunta é por que as mulheres, alguma coisa assim, precisam ter tanto sapato e bolsa, alguma coisa assim. E essa questão acabou caindo na minha mão. Eu falei, gente, eu preciso perguntar isso, porque isso não é uma pergunta financeira, isso é uma pergunta existencial. Por que uma mulher que tem 3 sapatos pretos precisa de mais um par? Ou mais 2? E as mulheres responderam com muita tranquilidade, para combinar. Porque tem certas roupas, existem vestidos que você não usou ainda porque está esperando aquele sapato que ainda não chegou. Né? Alguém levantou a mão ali testificando, Senhor. Fala, Deus. Por que nós queremos, né? Temos e queremos. Quanto mais temos, mais queremos. É quando nós compramos, gastamos, guardamos, acumulamos para nós mesmos. Mas preste atenção, se alguém chega para você e diz assim, você poderia fazer uma doação por uma, e você gosta da causa, e você fala realmente uma situação grave, alguém está numa necessidade, você pode nos ajudar com R$200? Você pega a carteira, olha, você pega o celular, dá uma olhada no extrato e fala, olha, a resposta é essa, eu não tenho, por isso eu não posso. Ou melhor, eu não posso porque eu não tenho. Sendo que eu passei as últimas 3 horas negociando com o vendedor sobre como eu posso trocar o meu carro e quantas parcelas eu ainda vou ter que pagar. Ou refinanciando outro bem, ou comprando mais 3 sapatos e 4 bolsas que finalmente vão combinar com aquele vestido que eu comprei, ou que eu ganhei. E eu passei horas sendo o mais criativo possível para descobrir como usar o meu dinheiro de maneira proveitosa. Sendo que também é um dinheiro que eu, entre aspas, não tenho. Porque se eu não tenho para uma coisa, por que eu vou ter para outra? E nós usamos todo tipo de energia possível, disponível, e todos os recursos disponíveis, e todo o tempo disponível para aumentar, para melhorar, para crescer no nosso estilo de vida. Mas se você quiser que eu dê alguma coisa, imediatamente eu olho para o meu saldo bancário e eu decido, eu não posso, porque eu não tenho. O que é interessante, não ter nunca me impediu de gastar para mim mesmo. Não ter nunca foi um empecilho para tomar decisões a respeito dos meus próprios gastos. Não posso porque eu não tenho, não. Nesse caso não funciona. Eu não deixo o fato de não ter dinheiro me impedir de melhorar o meu próprio estilo de vida e da minha família. Mas o fato de não ter dinheiro me impede de ajudar outros. O que é isso? Jesus vai dizer, é ganância, é avareza, é um tipo. Existe um nome, Deus vai falar, e nós não podemos nos enganar. Ganância, um dos mais clássicos, é adquirir e ter significa para nós que isso é vida. Adquirir e ter é igual à vida. Eu sei que alguns de vocês estão pensando, pastor, que ótimo. Domingo chuvoso, eu me arrumo todo para vir aqui e ouvir isso. O senhor está me fazendo sentir otimamente bem. Porque, André, você acabou de condenar completamente toda a nossa cultura, toda a nossa sociedade, inclusive você, André. E eu digo para você, sim, é verdade. Eu me considero o pior de todos nesse sentido. E eu não vou posar aqui de que eu estou pregando para você. Eu creio que é Ele que está pregando para nós. E nós precisamos ouvir. Jesus é que está dizendo, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Viver não pode ser, se eu não tiver um daqueles, eu vou morrer. Se eu não encontrar, eu preciso entrar na fila, eu preciso sair mais cedo para ir, seja o que for, porque se não tiver, aniversário do Guanabara, eu tenho que estar lá. Jesus, queridos, não está dizendo que se você considerar que a vida é sim ter, Ele não está dizendo que os seus dedos vão cair, que a sua mão vai ficar mirrada, vai secar, não, entenda, Ele só está fazendo uma observação, Ele só está nos convidando a olhar para dentro de nós e identificar, porque para Ele, isso também é ganância.
E se nós não enxergarmos, com o tempo vai crescer dentro de nós e vai afetar, preste atenção, os nossos relacionamentos mais importantes. Porque vai haver pessoas ao seu redor que vão sentir que as coisas que você possui são mais importantes do que elas. Porque nós facilmente caímos nessa tentação. E você vai ofender as pessoas e vai causar que elas se afastem de você por causa dessa paixão de ter mais e mais e mais, protegendo as suas coisas. Não toque na minha coleção, com medo de serem arranhadas. Não, senta aí não, senta aí não, senta aqui. Não, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Você sabe quanto que isso custou? Porque isso é tão grande, tão importante, tão maravilhoso para nós, que as outras coisas podem ficar em segundo plano. Eu não tenho medo de dizer para você que eu creio que há pessoas que estão próximas a você que sentem que estão competindo com as suas coisas, pela sua atenção, pelo seu carinho, pelo seu amor, seus filhos, sua esposa, seu marido, pessoas que você ama, talvez estejam vivendo isso. E mais uma vez, não é um problema financeiro, é um problema do coração. A culpa significa eu devo a você. A inveja, Deus me deve. A ganância significa eu me devo. Eu devo a mim mesmo algo maior e algo melhor. A nossa postura em relação a gastar e dar são estranhamente diferentes. Todos nós concordamos com a mensagem de Cristo, todos nós simpatizamos com a maneira como Ele simplesmente se entrega. Nós dizemos amém a tudo que Ele diz, mas somos extremamente diferentes quando vamos tomar decisões em algo que para nós é muito precioso, muito valoroso. Por isso que Jesus fala, cuidado, porque isso pode ser um Deus na sua vida. E talvez você chegue a essa conclusão. E ainda há tempo de destronar esse Deus, em nome de Jesus. E nós sentimos uma imensa compaixão pelas pessoas que estão ao nosso redor, que necessitam de ajuda. Se alguém chega para você e fala, você percebe, você viu o que aconteceu lá em Valadares? Você viu o que aconteceu lá em Mariana? Você viu o que aconteceu lá em Paris? E você fala, meu coração, não, eu estou em oração, eu estou pedindo a Deus. E a gente se justifica dizendo, está vendo? Eu tenho esse sentimento de compaixão. Eu amo essas pessoas, eu quero o melhor por elas. Se eu pudesse, eu faria muito mais. E não me interprete mal, tem coisas que você não pode fazer mesmo. Mas a gente, em geral, vai dizer, é isso, esse é o meu papel, é isso que eu vou fazer. Eu vou sentir alguma coisa. E eu vou me guardar apenas nesse sentimento. Porque eu até queria fazer alguma coisa, até eu queria dar, mas eu não tenho. E naquela mesma semana, nós tomamos decisões, muitas vezes doidas, impensadas, a fim de fazer algo para nós mesmos. Enquanto eu estou falando com você, eu estou pensando em vários episódios pessoais que eu não tenho coragem de contar para você, né? De pensar, eu poderia ter ajudado aquela pessoa com isso, mas eu disse, não vai dar. E na mesma semana, no mesmo dia, me vi gastando um dinheiro com algo bobo, sem utilidade, não ia resolver nada, nem para mim, nem para ninguém. Para que eu fiz isso? A gente, né, quando olha para si mesmo, às vezes a gente vai ter que encarar essas situações. E agora que eu fiz você se sentir ótimo, vamos para Mateus, onde Jesus nos convida a uma atitude, a um hábito. E preste atenção, o que Ele vai convidar a mim e a você é algo extremamente libertador. A Bíblia diz que conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Eu sei que todos nós aqui queremos ter um coração mais generoso. Alguém diz amém? Quantos querem ter um coração mais generoso? Levanta assim bem alto a sua mão. Se eu dissesse para você, olha, se você quer ter um coração mais generoso, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Repita essa minha oração, Senhor, dá-me um coração mais generoso, mais generoso. Todo mundo queria. Se funcionar, né? Uma oração mágica, aí você sai daqui, plim, e agora você é generoso.
Todo mundo quer. Eu quero um coração mais generoso. Se eu puder fazer só uma oração para resolver, eu quero. Mas existe algo dentro de nós que, claro que isso é muito importante. Eu preciso rever as minhas prioridades, elas estão desordenadas. Eu queria dar mais, André, mas eu não consigo. Porque nós vivemos numa sociedade hoje onde todos os dias nós somos lembrados daquilo que nós não temos. Existe uma força gigantesca de informação vindo na nossa direção o tempo todo dizendo que você precisa de certas coisas, que na verdade você já viveu até hoje muito bem sem. Mas você precisa de ter aquilo outro, de ter isso. Precisa. E nessa passagem, Jesus vai nos dar uma direção, uma ordem que, se nós obedecermos, vai abrir as portas para Deus finalmente arrancar isso de dentro de nós, e é libertador. Eu quero ser mais livre, você quer também? Amém? Mas deixa eu te lembrar, é como aquela história que eu te falei do cara que vai no médico e diz: eu preciso entrar em forma, eu preciso, que meu corpo esteja melhor, esteja mais saudável. O médico diz: você tem que fazer exercício, você tem que fazer uma dieta. Não é, vamos fazer uma oração, vamos dar 3 pulinhos, vamos girar e dizer: que lindo dia, e você agora está ótimo. Não. Vai exigir de você algumas coisas difíceis. Vai ser exigido, vai ser requerido de você algumas coisas que você, em geral, não está nem um pouco a fim de fazer, porque vai ser um sacrifício, vai ser um esforço. Mas eu queria também desmistificar ideias erradas, porque, em geral, nós lemos esse versículo e dizemos: não dá para fazer o que Jesus está pedindo. Mas por que Jesus vai te pedir alguma coisa que não dá para fazer? Então, Mateus 6. Versículo 19, ele fala assim: não acumulem para vocês. Diga para mim. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Daqui a pouquinho você vai perceber que Jesus não está falando de você não guardar dinheiro. Jesus não tem nada contra você ter uma poupança. Ele não tem nada contra você guardar o dinheiro pensando na faculdade do seu filho. Ele não tem nenhum problema, e Deus sabe que é importante. Em Provérbios nós somos comparados com a formiga, que ela guarda e estoca pensando no inverno que vai chegar. Isso é apropriado, existe sabedoria nisso. Não é disso que ele está falando. Ele não está dizendo: viva uma vida irresponsável. Não é nada disso. Ele está falando contra uma vida ansiosa, acumulando, porque esse acúmulo significa que é ali que eu vou colocar a minha confiança. Enquanto eu tiver um celeiro cheio, eu estou tranquilo. Jesus está falando: não acumulem para vocês. Eu pedi aquela hora para você repetir essa expressão em amarelo. Veja o versículo 20: mas acumulem para vocês, diga para mim. Ou seja, não mudou a ideia. Ele quer que você faça algo, que ele acumule para você, sim, tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pastor, eu acho que Jesus está falando para a gente pensar em algo no céu. Querido, você não vai precisar de dinheiro no céu. Se você entender essa expressão tesouros nos céus, que é algo que você vai ter lá, porque isso vai me garantir então a salvação. Não, você sabe que a salvação não é pelo dinheiro que você dá para ninguém. Quantos sabem que a salvação é pela fé e pela graça no nosso Deus? O que quer dizer isso então? O que é acumular tesouros nos céus? Essa é uma palavra que Jesus usa, meio que código, para identificar algo que as pessoas sabiam direitinho o que era, mas a gente às vezes não sabe. Acumular tesouro nos céus é o que Jesus usa para dizer: sejam generosos. E se você duvidar do que eu estou falando, depois você pode dar uma olhadinha em Lucas capítulo 12, verso 33, que diz assim: vendam e o que tem, deem esmolas. E dar esmolas não é simplesmente ver uma pessoa pobre na rua, sem teto, e dar um centavo. Dar esmolas, biblicamente, significa alguém com necessidade, ajude, é isso. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus, que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Se você tinha dúvida, Jesus está confirmando: é disso que eu estou falando. Jesus está nos convidando a olhar para o que nós temos e tomarmos uma decisão. Ele quer que nós olhemos
para o que nós temos e façamos algum tipo de transferência nas nossas posses. Ele quer que nós tiremos algumas coisas do nosso território e coloquemos, e transfiramos para o território de outras pessoas. Ele quer que nós sejamos criativos em transportar as coisas do nosso reino pessoal para o reino de outros. E Ele não quer que você fique pobre com isso, pelo contrário, a promessa é que dai e dar-se-vos-á. A promessa é que quando você planta, você vai colher, e que alguém diga amém. Mas tem a ver com trocar as minhas necessidades pelas necessidades do outro. E entenda, não é isso e mais nada, é isso o tempo todo. Não, Ele está falando de algo que você tem que fazer primeiro, antes de outras coisas. Os meus desejos eu estou substituindo primeiro pelos seus. Fazendo isso, você vai ter um tesouro no céu. Jesus está falando, olha, para com essa vida de querer ficar guardando, estocando, acumulando coisas, que nem você e nem ninguém vai usufruir delas. Nós gostamos de achar que nós não somos assim. Mas se você for lá, naquele quartinho da sua casa, e abrir um armário que você não abre há algum tempo, você vai descobrir que você gosta de guardar as coisas. Eu acho que nem todo mundo, em geral, quando o marido é, a esposa não é, e vice-versa. Isso causa uma crise. Já existe aquela camisa sua que a sua esposa já jogou fora 3 vezes, ela voltou para a gaveta, porque ela já fez bodas de prata com você, né? A camisa. Existem pessoas, lá nos Estados Unidos existe uma expressão que a gente usaria aqui como um bazar, que eles fazem nas casas. O quintal da casa pega tudo que não quer mais e bota lá do lado de fora. É uma venda de garagem que eles chamam. Você conhece? Deve ter uma graça aí que eu não sei qual é, mas vamos lá. Preste atenção. É o desapego, é isso aí. E a gente, coloca tudo. Tem gente que vai nesse lugar, o cara é tão apegado às coisas que tem, que quando termina ele não vendeu nada, ainda comprou mais de outros que trouxeram. A gente não ganhou nenhum dinheiro, não, mas isso aqui meu filho vai usar quando ele crescer. E querido, Jesus está falando contra isso. Contra uma postura que nós não entendemos, mas que por trás existe algo espiritual que nos diz assim, para você se agarrar, não soltar. Eu tenho uma regra na minha casa que nem todo mundo segue. Eu gostaria que seguisse. Eu falo para a Rafa, eu falo para as crianças, se você não usou nos últimos 2 anos, você não vai usar mais. Você não vai mais usar, eu prometo a você. Então, eu não gosto do meu armário lotado de coisa que eu não uso. Não sei se você gosta, mas se você gosta, você é ganancioso. Você é avarento. Não sou eu que estou dizendo, Jesus está dizendo. Você está estocando, guardando, acumulando tesouro, onde a traça já deve estar comendo solto. Já deve ter furo lá em roupa que você não viu ainda. E você sabe qual é a pior parte disso? Nesses últimos 2 anos que eu não usei aquela camisa, alguém podia estar usando. Alguém poderia estar se beneficiando dela. Mas tem algo em mim, mais uma vez, se isso te incomoda, você precisa reanalisar o que está dentro do teu coração. Jesus não quer que nós vivamos fazendo isso. Que nós sejamos dirigidos por essa sensação, eu tenho que ter, e eu tenho que ter mais um, mas eu já tenho 2, mas tem que ser 3. Se eu não tiver, eu vou acabar morrendo. E Ele nos dá finalmente a razão, o motivo. E aqui é um princípio muito poderoso. Um princípio que tem o potencial de quebrar o poder da ganância no seu coração. E se você mantiver o seu coração firmado nessa verdade, Ele, Jesus, vai fazer com que o seu coração não apenas seja, mas permaneça livre e limpo de toda essa sujeira. Eu quero isso, quantos querem? Diga amém. Ouça o que ele diz no versículo 21. Diz lá o seguinte: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará. Mais uma vez, todo mundo junto. Pois onde estiver o seu, aí também estará. Não é que funcionou? Onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração.
Jesus está nos convidando a fazer um movimento, a fim de nós provocarmos um outro movimento. A fazermos alguma coisa primeiro para depois outra coisa seguir isso. Jesus está dizendo o seguinte: eu quero que você transfira o seu tesouro, o que é seu, das suas mãos, do seu controle, para outras mãos, para outro controle. Porque há um princípio que pode virar verdadeiramente a sua vida, no melhor sentido da palavra, de cabeça para baixo. Pode revolucionar a sua vida financeira como você nunca viu antes. E ele explica: pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Onde um vai, o outro daqui a pouco vai e segue atrás. Jesus está dizendo: se você quiser saber aonde é que está isso, onde é que está isso, basta você procurar isso. Se você quiser saber onde está um, não se preocupe, basta olhar aonde está o seu tesouro. Jesus está dizendo, não sou eu. Onde estiver, onde está agora o seu tesouro, ali estará o seu coração. Ele não está sugerindo que talvez isso aconteça, ele está dizendo, vai acontecer. Então, se você quiser saber onde está o seu coração, basta seguir a trilha deixada pelas suas decisões financeiras. Para onde você tem mandado o seu tesouro, lá, para aquela direção está indo o seu coração. Siga a trilha deixada pelas suas decisões financeiras e você saberá onde o seu coração se encontra agora mesmo. Você quer saber onde o teu coração está agora mesmo? Melhor lugar para procurar não é no seu sentimento de compaixão por Mariana ou Valadares. A melhor maneira de encontrar onde está o seu coração não é ficar buscando no meio dos seus sentimentos, porque esses sentimentos vêm e vão, você não pode confiar neles. Se você quiser saber onde realmente está o seu coração, agora o melhor lugar para você procurar é no extrato do seu cartão de crédito. Ih, pastor, mas eu não tenho isso. Tá, então no extrato da conta, no canhoto do talão de cheques, nos registros dos seus gastos. Algumas pessoas têm desde 2001 isso aqui na igreja, você sabe. Se você procurar lá, você vai identificar para onde tem ido. Você vai saber, lá é onde está o meu coração. Quem está ligado aí, diga amém. Observe o que você tem feito com isso. E imediatamente você vai saber aonde está isso. O que você tem feito com os seus recursos? Eu fiz isso uma vez, mas era tão novo que eu nem lembro como é que a coisa aconteceu. Mas tem pessoas, por exemplo, que gostam de investir o seu dinheiro em áreas diferentes. Tem gente que entende do assunto, eu não entendo. Quando eu era bem novo, me sugerindo comprar ações. E como eu tinha algum dinheiro lá, comprei, esquece, André, deixa guardadas as ações, depois você vai ver. Acho que eu fui procurar as ações 10 anos depois, a empresa nem existia mais. Se você me perguntar do que era a empresa, eu não sei dizer o que ela fazia. Mas eu era uma criança. Quem hoje compra ações, você comprou ações lá, você pode até no início nem saber o que é. Mas agora que você comprou e você gastou algum dinheiro, você sabe o que vai acontecer? Amanhã você vai na internet e você vai ver como é que estão as coisas. Porque um pedaço do seu coração foi para aquele lugar. Se você investiu em capitalização, em letras, seja o que for, um pedaço de você, do seu coração, vai seguir aquilo. Aonde você colocou o seu tesouro, imediatamente o seu coração vai atrás. Agora, deixa eu te chamar a atenção, olha que legal isso. Jesus está nos dizendo, a razão por que eu quero, Jesus está dizendo, eu quero que você venda as suas coisas, se desfaça daquilo que está sobrando, você está acumulando coisas que você nem está usando, dê para os necessitados. Por que eu quero isso? A razão é porque eu quero que você pegue o que você tem e ao invés de guardar e acumular para si mesmo, começar a abençoar outros e dar e generosamente fazer isso, é o seguinte, porque isso daqui, vem para cá para perto mais, senão eu vou ficar andando muito, te diz aonde está isso. Presta atenção, Jesus está dizendo, isso aqui te diz aonde está isso. Mas, se você tomar a decisão de mandar isso aqui para um lugar diferente,
Adivinha o que vai atrás? Se você tomar a decisão de dirigir para uma outra posição. Sim, isso daqui é um indicador de onde isso aqui está. Mas também pode ser usado para mudar o lugar que isso aqui está. Também pode ser usado para mudar o seu coração. Se você mandar o seu dinheiro para algum outro lugar, é apenas uma questão de tempo, seu coração vai seguir atrás. E Deus vai dizer em várias outras passagens, preste atenção, nas Escrituras você vai encontrar isso o tempo todo. Deus vai falar, eu não estou interessado nisso aqui, nem um pouco. Eu estou extremamente interessado nisso aqui, na sua vida. É para onde Ele está olhando. E Jesus está dizendo, eu sei que se você tomar a difícil, a dura decisão de reposicionar isso aqui vai acabar seguindo. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Em outras palavras, o seu dinheiro tem o potencial de redirecionar o seu coração. É o que Jesus mais ou menos está dizendo a mim e a você. E a generosidade, preste atenção, generosidade não é simplesmente jogar tudo para o alto, não. Generosidade que seja estratégica, que seja sistemática, que seja consistente, é a maneira como você destrói o poder da ganância que se instalou, que se instaurou no seu coração. E olha que interessante que Jesus fala, parece que ele mudou completamente o assunto. No próximo versículo ele fala assim, os olhos são a lâmpada, a candeia, a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, Jesus está dizendo, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas serão. Obrigado, Jesus, agora a gente entendeu tudo. Eu quando li isso, falei, o que ele está falando? Eu não entendi. Nada, porque parece que não tem nada a ver com o que ele está falando antes, e muito menos com o que ele vai falar depois. Ele estava falando de dinheiro, vai voltar a falar de dinheiro, de repente ele fala isso. Mas quem estava ouvindo Jesus naquele momento lá, entendeu claramente o que ele estava falando. Porque Jesus faz um jogo de palavras, e há pelo menos duas palavras ali que para nós não faz muito sentido nesse contexto, mas é o único momento que você vai ver a tradução no original ter esse sentido. Os olhos, ele fala no versículo anterior, é como uma lâmpada. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Os olhos são a lâmpada do corpo. O que Jesus está falando? Quando você pensa em lâmpada, você, em geral, talvez pensa como eu, num lugar assim iluminado, mas nos termos antigos, lâmpadas eram usadas de maneira ambulante. Você tinha que segurar e levar, como aquela que eu mostrei na foto. E tem um propósito principal, claro, é para iluminar? É, mas para que eu tanto preciso da lâmpada? Porque eu preciso andar. A lâmpada dirige o meu caminho, os olhos são a lâmpada do corpo, que da mesma maneira que os seus olhos apontam para onde você vai, você não anda de costas, você não anda de lado, você anda distinguindo para onde você vai dar o próximo passo. Os olhos apontam e dirigem o seu caminho, aonde você quer chegar. Da mesma maneira, o seu tesouro também dirige o seu coração. Ele também aponta numa direção e ele obriga o seu coração a segui-lo. O seu tesouro não apenas indica onde o seu coração está, mas ele também pode ser usado para indicar onde o seu coração vai estar. Ele é a lâmpada, assim como é a lâmpada do corpo, os olhos, ele fala também nesse sentido. Só que Jesus está falando, se os seus olhos forem bons, e essa expressão bons, que não faz sentido no contexto, é o único lugar onde você vai ver a palavra. Existem várias traduções para bons na Bíblia, e o único lugar onde ele usa essa tradução é nessa passagem, porque ele está fazendo um jogo de palavras. Jesus significa se os seus olhos forem generosos. Então todo o seu corpo será cheio de luz. Que é uma expressão que eu e você entendemos. Cheio de luz. Tudo está iluminado, tudo está às claras, tudo está vivo. Cheio de luz. Se os olhos forem generosos, isso vai afetar, e é tão importante a gente saber isso, não é apenas uma questão de olhar para uma direção e o coração seguir, isso se aplica a toda a minha vida.
E a expressão seguinte, mas se seus olhos forem maus, também a palavra ali traduzida é se seus olhos forem invejosos. Se você só olhar para o que você não tem e tomar decisões baseadas nisso, o seu corpo será cheio de trevas. Sabe o que Jesus está falando? A decisão que você tomou de dirigir isso daqui, resolveu onde isso aqui vai estar, está afetando toda a sua vida. E aí você conhecemos quantas pessoas sofrem, e é como se nós disséssemos, a vida está cheia de trevas, por causa de dinheiro. Há casais que estão sofrendo no seu relacionamento, e a gente, como é que pode? Notinhas coloridas, tomarem decisões dentro do meu casamento, junto com a pessoa que eu mais amo, decidir mais alto do que nós dois, serem responsáveis pelas brigas que nós fazemos. A gente não entende, mas é porque está cheio de trevas. Os olhos não estão olhando para onde deveriam olhar, e muitas outras crises e casos e problemas e situações que eu e você poderíamos apontar hoje, dizer, a raiz é essa. Porque quando Deus vai fazer uma definição extremamente radical, forte, Ele não poupa as palavras, Ele diz a raiz de todos os males é uma só, não são várias. É o amor ao dinheiro. Em outras palavras, é uma devoção, é uma deifica, esqueci a palavra, quando você transforma em Deus. Isso aí, é transformar dinheiro no que ele não deveria ser. Nem você sabe, você tentou e não conseguiu, né? Endeusar, beleza. É você pegar um ídolo, que é o dinheiro. Você sabe que o seu coração vai naquela direção, e esse amor ao dinheiro ou ganância está destruindo. Não apenas um relacionamento, mas talvez toda a vida está em trevas. E você quer ver como é que eu provo isso para você? Fácil. Você já conheceu alguém realmente generoso e essa pessoa é triste? Eu nunca vi alguém, eu acho que não existe. Você já conheceu alguém realmente invejoso e feliz? Também não vai encontrar. Pode ter muito dinheiro, não interessa. Não consegue viver uma vida feliz, porque não é o dinheiro que faz isso. Não é uma questão financeira, mais uma vez. Nós não estamos falando de fazer uma oração mágica e tudo vai se resolver. Nós não estamos falando de você dar um pouco mais para a igreja, para você se sentir melhor e a igreja ter um pouco mais de dinheiro. Não é hoje o propósito, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de uma doença do coração, de tomar a dura decisão, de intencionalmente, estrategicamente, mandar isso aqui numa outra direção, para que o seu coração possa seguir. Porque a generosidade é o que quebra o poder da ganância. Amém? Obrigado, queridos, pode sentar. Eu acho que eles merecem seu aplauso, né? Pelo menos. Pode subir, Emerson. Agora deixa eu dar voz ao que eu acho que você pode estar sentindo. Presta atenção aqui em mim. Quando eu escuto uma mensagem assim, deixa eu te falar como é que eu me sinto. Profundamente frustrado. Em outras palavras, eu não queria estar embaixo agora. Né? Eu já ouvi mensagem assim, já. Eu fico na seguinte posição, ok, tá bom, pastor, eu me rendo. O que eu tenho que fazer? Você me convenceu. Mas essa é a grande pergunta. O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? André, você está querendo me dizer que nunca mais eu posso comprar um iPhone novo? Que eu tenho que ficar com o meu 3? Que é o primeiro que lançaram? Até hoje, nunca trocar. Parece um chaveiro hoje. Nunca mais eu compro. Significa que eu não posso ter aquela casa de campo que eu estou comprando? Significa que eu tenho que vender a minha casa de praia porque eu, afinal de contas, já tenho uma para morar, então não posso ter duas? André, isso quer dizer que nunca mais eu posso comprar um carro novo? Que a minha esposa nunca mais vai poder ter um vestido ou uma joia nova? André, eu quero ser obediente, mas
eu não sei como é que isso vai funcionar na minha vida, eu quero, mas... Você pode acabar indo para um daqueles extremos. E a razão porque nós muitas vezes não nos interessamos em sequer tentar praticar essa palavra é porque esses versos parecem ser tão radicais que não há como praticá-los. Para que eu vou tentar então? Parece que Jesus está pedindo a mesma coisa que ele pediu para aquele jovem rico: vende tudo que você tem, dá para os pobres, e aí você vai ter um tesouro no céu. Aí vem, segue-me. Ou seja, Jesus, você quer que eu fique pobre? Você quer que eu venda tudo e vá morar embaixo da ponte? Aí sim, e olha, talvez você não saiba, porque não são muitos casos, mas existem pessoas que fizeram isso, que decidiram isso, e nunca foi o que Deus pediu delas. E aí perderam família, perderam relacionamentos, porque interpretaram dessa maneira: para eu poder ser salvo, para eu poder servir a Deus, eu não posso ser apegado a absolutamente nenhum materialismo. E sim, você não deve ser apegado a nenhum materialismo, mas Deus não quer que você deixe de ter coisas. Então o que a gente faz com Mateus 6,33? Dizendo: não busque as coisas, Ele vai acrescentar as coisas. Coisas fazem parte da nossa vida. Coisas só não pode ser o nosso Deus. Alguém diz amém? E há pessoas que passam fome mesmo, vivem mal porque levaram essa palavra ao extremo e acreditam que não podem ter nada, pois só assim vão ser salvos, só assim vão ter o tesouro no céu. Tem um extremo de um lado e do outro: eu não posso fazer nada, não vou conseguir fazer nada, então não vou nem tentar. Ou então eu vou fazer tudo e não faz o que Deus mandou elas fazerem. Então como é que isso funciona? Como é que isso funciona na vida de... Se tem alguém que está praticando isso e fazendo isso certo, está fazendo de maneira apropriada, está sendo bem sucedido, André, me conta como é que isso acontece. Eu vou tentar dizer para você o que eu vejo, o que eu já vejo há muitos anos, o que eu acredito de todo o meu coração, que se eu perguntar para essas pessoas que são bem-sucedidas, e existem muitas, e elas vão dizer como que elas veem isso, como é que isso se encaixa no coração delas, e outras pessoas que não precisam ter muito dinheiro, mas são muito felizes, porque também aprenderam isso. Porque o que acontece é que nós ficamos muitas vezes com medo de tentar praticar isso. Mas deixa eu te falar uma coisa: uma vez que essa verdade de Deus pousar onde tem que pousar, no teu espírito, e finalmente ser revelada, você vai descobrir que não tem nada para ter medo, que é libertador, que é liberador. É um princípio extraordinário que produz uma imensa liberdade. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de liberdade, amém, queridos? E eu creio que a maneira prática de nós fazermos isso é colocando aqueles 3 verbos que a gente falou no início na ordem certa. O que nós fazemos com o nosso dinheiro? Eu falei para você lembra quais são as 3 coisas? Guardar. Se nós vamos priorizar da maneira correta, a maneira certa de fazer é o inverso do que a gente estava fazendo, que em geral a gente não faz. Eu quero ensinar os meus filhos isso. Eu quero ensinar os meus filhos a, primeiro, dar. Segundo, guardar. E a terceiro, viver com o que sobrou, com o que eles têm nas mãos. E eu penso que é isso que Deus também espera de mim. Eu penso que é isso que Ele espera de nós. Não, a maneira de você ser generoso não é pegar tudo que você tem e dar. Não é isso. Mas tem tudo a ver. Preste atenção, a gente está para terminar, porque eu vou falar o que eu acredito que é o grande segredo. Tem a ver com o que é primeiro, diga primeiro, prioridade. Tem a ver com o que é primeiro e tem a ver com o que é uma parte ou um percentual. É assim que você destrói o poder da ganância e mantém ela sob controle. O pastor só vai falar de dízimo? Não. Dízimo é só a raiz disso que você vai encontrar lá no Antigo Testamento. Na verdade, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus institui isso, eu creio, exatamente com esse propósito, de guardar o seu povo de ser vencido por esse sentimento. Antes de qualquer outra coisa, as pessoas sabiam que tinham que colocar algo a Deus. Isso é instituído lá na Antiga Aliança. É quando você escolhe um pedaço da sua renda, uma parte, um percentual. Quanto, pastor?
Você vai dizer que são 10%? Porque tem gente que vai pensar assim, André, você tem que falar quanto é, porque senão... Não, queridos, eu acho que Deus sabe, e você também, exatamente quanto. Eu não acredito que seja 10% necessariamente. Porque eu dou 10% desde que eu tenho 5 anos de idade. E eu não faço quase mais nada na minha vida igual eu fazia com 5 anos de idade. Então hoje eu quero dar muito mais do que 10%. Tem que ser progressivo na minha vida. Não faz sentido Deus ter me feito crescer e eu continuo fazendo a mesma coisa. Mas aí é contigo. Essa parte, eu estou apenas dizendo, seja quanto for, 1%, 0,1%, é uma parte, onde você pegou aquela parte que você escolheu, e essa parte é a primeira parte. É o que você decide. E você decide, é a primeira parte. Preste atenção. E o que você diz assim, é o que eu fizer com a primeira parte, revela quais são as minhas prioridades. Não é óbvio isso? Se você está no telefone com a namorada e o chefe aparece no escritório e diz, eu preciso falar com você agora. Você desliga o telefone? Ou você fala, espera aí, para o chefe. O que quer que você faça vai revelar o quê? Quem é o primeiro para você. Então você sabe, e eu sei, nós sabemos na nossa vida que o que nós fazemos revela as nossas prioridades. Então eu decidi que isso aqui é a primeira parte. E a primeira parte o que eu fizer com ela vai revelar a minha prioridade. Então antes de bancar o meu próprio reino, antes de bancar o meu próprio estilo de vida, eu vou tirar um pedaço e eu vou colocar fora do meu território. Eu vou colocar e eu vou descobrir o que Deus está fazendo no meu mundo, ou em todo mundo, e eu vou me envolver com isso, ajudando, fundamentando, custeando pessoas que estão fazendo a obra dele acontecer, ou eu vou dar para quem estiver fazendo um bom trabalho social, ajudar pessoas, seguindo a direção de Deus, não importa. Eu vou tirar do meu reino pessoal e vou dar um percentual, uma parte, não por necessidade, não porque o meu coração está conduído, não é isso, não é porque eu sinto alguma coisa, eu não vou ficar mais dependendo de sentimento para fazer alguma coisa, não, eu vou, antes de tudo, escolher um percentual, e o primeiro cheque que eu escrever, a primeira transferência, o primeiro depósito, a primeira oferta que eu fizer, vai ser para fora do meu reino pessoal, para bancar coisas que não necessariamente tem nada a ver comigo, mas é o que Deus está fazendo. É uma das maneiras como eu creio que mais praticamente nós quebramos o poder da ganância. Você sabe o que acontece quando você pega a primeira parte que você tem e coloca aos cuidados e na direção que Deus te dá? Imediatamente o seu estilo de vida dá uma caída. Dá ou não dá? Claro que dá. De cara é isso que acontece. Você tem que dar um pequeno passo para trás. Só que pela primeira vez na sua vida agora as suas prioridades estão em ordem. Porque você não está sendo dirigido mais pelo sentimento que estava no seu coração, mas você está sendo dirigido pelo Espírito que coloca outros antes de você. E isso muda tudo na sua vida. Tudo. Muda tudo, transforma todos os seus relacionamentos, transforma a sua vida de confiança em Deus como você nunca viu antes, transforma a maneira como você enxerga a vida e o que Deus diz para você que realmente é importante. E se você está aqui pensando, eu acho que o pastor vai tirar outra oferta agora, quebrou a cara, não vou, pode ficar tranquilo, porque não é sobre dinheiro. A questão não é dinheiro. A questão é o seu coração. E se, como a gente falou na semana passada e na retrasada, se a gente tentasse colocar no lugar de um pai amoroso, de um pai que quer o melhor pelos seus filhos, como é que você acha que Deus trata isso com você? Eu creio que Ele pode me usar para ser voz e dizer para você, seja alguém que dá prioridade, percentualmente dá algo dirigido por Ele. E para tirar completamente do caminho qualquer problema, não dê aqui, se você não quiser. Se você não confia no pastor André ou no ministério da igreja, não tem problema.
Mas se você não der aqui, aí com mais a firmeza eu queria te desafiar a realmente ser alguém que faz isso. Se você ousar realmente, como a Bíblia diz, provar a Deus nessas coisas, você não faz ideia do que Ele vai fazer na sua vida. Você não faz ideia do que Ele vai movimentar primeiro dentro de você. É impressionante, porque, queridos, né, eu usei esse teatro aqui do dinheiro, a Maiara estava representando aqui o tesouro, e o Guilherme o coração. Você sabe o que acontece com pessoas que de vez em quando falam para mim: pastor, pela primeira vez eu resolvi dar o meu dízimo, eu resolvi parar o que eu estava fazendo e tomar essa decisão, e antes de qualquer outra coisa, é isso. Nenhuma delas me fala de dinheiro, todas elas falam do que aconteceu no seu coração, e todas elas, eu nunca vi nenhuma delas dizer assim: eu me arrependi. Nenhuma. Na verdade, eu ouço o contrário, dizendo: eu não sei porque que eu demorei tanto tempo para começar a realmente confiar em Deus. E se você tem dúvidas, não dê aqui, mas descubra alguém que está fazendo alguma coisa boa. Seja dirigido pelo Espírito. E antes de preencher, a primeira coisa para fundamentar, para garantir o seu próprio reino, tira um pouquinho de você mesmo. Você vai estar quebrando o poder gigantesco que está tentando operar e dirigir e determinar as suas decisões. Eu oro para que a gente saia daqui com o nosso espírito leve, disposto a ser usado por Deus de uma maneira ainda maior. Alguém diz amém? Você recebe essa palavra no seu espírito? Vamos orar, vou convidar.